É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui. Nós estávamos ali aguardando o momento e o amigo espiritual me fez lembrar do capítulo 14 de João, o Evangelista. E eu comecei a refletir na importância deste capítulo para nós outros espíritas, considerando a promessa que ali está registrada por João, feita por Jesus, que enviaria um outro Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. E realmente, Jesus, naquele momento, se coloca com clareza como o grande Consolador que esteve na terra, acalmando os corações aflitos, aliviando as dores físicas e morais e oferecendo a todos aqueles que buscavam o caminho que nos leva a, vamos chamar, a evolução, que nos leva à luz. Realmente, este capítulo 14, todos nós quase o conhecemos de cor. Mas, na verdade, quando Jesus promete um outro Consolador, e nós vemos que ele é o primeiro, e ele fala num outro, né? Nós vamos ver que a doutrina espírita, verdadeiramente, ela vem e nos consola. Quantos de nós buscamos a casa espírita pela primeira vez, numa aflição interior, sem saber o que resolver e como resolver, diante das dificuldades que enfrentamos? E à medida que aqui chegamos e recebemos o passe, ouvimos uma palestra, lemos um livro, nós começamos a encontrar paz no coração. A gente não encontra a solução imediata. Como alguém me disse um dia, parece que espírita não tem problema. A gente vê espírita está sempre sorrindo. Na verdade, temos o problema. Só que ele é aliviado pelo conhecimento que temos da doutrina espírita, que é verdadeiramente o outro Consolador, que nos ensina todas as coisas. Mas a doutrina espírita não é apenas, e se fosse, já era muito bom, mas ela não é apenas o outro Consolador. Ela é ainda a porta aberta, que se escancara para cada um de nós, para que nós possamos ver à frente, no aspecto da nossa caminhada evolutiva, porque nós temos condições de olhar para trás e vermos o que fomos, o que fizemos, e nós então nos propomos a mudar. E nós caminhamos com nossas próprias pernas. Mas, enquanto eu refletia sobre isso, e eu pensava assim, bom, é mais ou menos fácil nós falarmos sobre esse assunto. Falar, porque vivenciar não é tão fácil assim. Vivenciar exige de nós um esforço muito grande, uma vigilância constante, para que a gente vá mudando da nossa proposta de vida anterior e agora o que nós queremos na nossa caminhada evolutiva. Mas, enquanto eu pensava falar sobre o capítulo 14, porque eu havia pensado num outro tema, que a gente vai chegar nele também, eu falei, bom, é relativamente fácil. Aí o amigo espiritual me disse assim, mas você não vai falar neste aspecto. Você vai lá no último versículo do capítulo 14. E eu brincava com o amigo espiritual, mas vocês agora estão querendo que eu saiba de cor. Não é fácil. Mas eu me lembrei. Eu me lembrei do último capítulo, do último versículo do capítulo 14. É uma palavra de Jesus que interrompe uma reunião. Mas será que é apenas uma reunião? Jesus convida os apóstolos, diz assim, levantai-vos, vamos-nos daqui. Eles estavam no cenáculo. Eles estavam ali, era o sermão de Jesus para todos os seus discípulos, em que ele se despedia deles
e dava as últimas orientações bem claras, bem definidas, e dizia para eles: eu estou indo, mas eu vou enviar o outro Consolador. Mas naquele momento final do capítulo, eu convido vocês que depois busquem abrir o capítulo de João 14 e vejam lá o final. Ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. E quando a gente lê de uma maneira rápida, nós vamos entender que não. Jesus encerrou, naquele momento, o encontro com seus discípulos e os convidava a sair daquele local. Mas o amigo espiritual me mostrava a importância deste versículo, desta colocação de Jesus em relação às reencarnações. Quando ele coloca: levantai-vos, vamos-nos daqui, ele fazia mais do que um convite momentâneo. E nós, criaturas humanas, muitas vezes só enxergamos o que está bem próximo de nós. Na verdade, ele convidava a uma caminhada, a uma jornada de luz. Levantai-vos, vamos sair da acomodação e vamos-nos daqui. Encarnação a encarnação, levando a mensagem de amor, levando a esperança, a fé, a confiança para os corações que ainda não conhecem a paz. Levantai-vos daquele processo de olhar só para nós mesmos, de olhar para as nossas dificuldades ou para nossas realizações. E vamos-nos daqui olhando ao nosso redor, a mudança que a própria natureza faz, o progresso que vem se dando diante de nós e em torno de nós. E quando, à medida que o amigo espiritual me mostrava a importância deste convite de Jesus, ele ainda fazia a caridade de me mostrar o momento em que todos nós estamos vivendo. Vivemos um momento histórico na caminhada evolutiva da humanidade. Um momento em que poderíamos nós ter nascido, ter reencarnado um pouco antes, ou quem sabe um pouco depois de passadas as turbulências que nós temos registrado. Mas não, pelos nossos compromissos, a partir da lei de causa e efeito, quis Deus, permitiu Deus, que estivéssemos nós aqui, neste momento, nesta geração, vivenciando as situações que todos nós temos registrado e temos testemunhado. Muitos se assustam e muitos registram o processo de violência e colocam: meu Deus, quanta violência! Quantas dificuldades estamos vivendo, tantas doenças que ainda não foram encontrada a cura, tantas dificuldades, tantas perturbações, tantas apelações na área do sexo, na área das viciações tóxicas, das drogas tóxicas. E nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelas dificuldades que nós podemos registrar e que hoje nos chegam muito mais rapidamente por causa dos meios de comunicação. Mas, na verdade, essas situações, geralmente, elas aconteceram em todas as épocas. E eu sou capaz de afirmar que muitas vezes nós que registramos a violência temos feito como aquele jovem que, diante de um quadro totalmente branco, e que alguém vai lá e põe um pontinho preto e pergunta para aquele jovem: o que você vê? O que você vê aqui? Ele, aquele jovem, tenta adivinhar o que significa aquele ponto. Ele tenta colocar ideias na ideia de quem fez aquele ponto. E ele começa a imaginar: é isso, é aquilo outro. E não percebe que é um simples ponto negro em toda uma superfície branca de luz. É um simples ponto que ali foi colocado como que para chamar a atenção de toda a luminosidade que existe naquele espaço branco. Este é o momento que nós estamos atravessando.
diante das turbulências, diante das violências, dos desatinos, das dificuldades, na verdade, diante da caminhada evolutiva da humanidade, é como se víssemos um ponto preto, um ponto negro, diante de um quadro luminoso. Porque nunca se falou tanto em amor como atualmente se fala. Nunca se falou tanto em paz. Por todas as pessoas, das mais variadas condições sociais ou culturais, em todos os ambientes se fala em paz. Nunca se buscou, com tamanha fé, os grupos religiosos para a renovação. Admirava eu, enquanto ali estava sentada, quantos buscavam na fila alegremente. Alguns chegavam com os passos acelerados, porque o momento já estava passando, e as pessoas buscando o quê? O passe. A renovação energética, a oportunidade de se refazer das dificuldades vivenciadas durante, quem sabe, o dia ou a semana, buscando se preparar com alegria, com harmonia, para a semana que se inicia. Nunca se cantou tanto a paz. Aqui ouvíamos um companheiro cantando, e quantos outros cantam a paz, falam de amor, falam de luz, falam de perdão, falam de tolerância. Então este é um momento ímpar para todos nós, um momento em que nós todos somos convidados a ver a luz no quadro branco que faz fundo para os momentos difíceis que estamos atravessando. É verdade, o momento é difícil, mas todos nós temos encontrado, de uma forma ou de outra, solução para os nossos problemas. A cada vez que nós deparamos com alguma dificuldade, nós somos levados a registrar quase que imediatamente oportunidades de resolver de uma forma ou de outra as dificuldades que temos presenciado e enfrentado. Então, o convite de Jesus, levantai-vos, vamos-nos daqui, é um convite que, como que ressoasse em nossos corações. Para que, nos nossos corações eternos, que viemos, quem sabe, marcando a nossa jornada com pontos negros pela nossa distração. Equívocos que nós tenhamos cometido porque fomos altamente distraídos diante da oportunidade que a vida nos ofereceu. E nesta encarnação, é-nos oferecida a oportunidade de nos levantarmos e sairmos do ponto zero. Tomara que não estejamos no ponto zero, certamente já estamos caminhando, já estamos girando. Mas o convite é para que nós dinamizemos, primeiro, a nossa cura, renovando a nossa posição diante da vida. É preciso começar a mudar, e o tempo é tão bom para isso. À medida que chegamos, nos aproximamos de uma mudança de ano, quantos de nós falamos em renovação? Quantos de nós falamos em mudar tudo, em planejar uma nova forma de viver? Então comecemos todos nós a olhar para nós outros e olhar para aquilo que é nosso, em nossa casa, e vamos renovar. Vamos começar renovando, se não damos conta de outra coisa, renovando o que é nosso, material. Vamos olhar o nosso guarda-roupa, nossas gavetas. Quanta coisa precisa ser tirada dali, é o passado que grita em nós. E eu falo, não, mas essa blusa aqui eu não vou tirar. Mas por que, fulano? Sabe, essa blusa em 1970, 40 anos. Em 1970, eu estava vestida com ela o dia em que eu encontrei o meu amor. Mas o meu amor, e aí vem uma dor profunda, e a gente começa a desfiar um rosário diante da blusa que está guardada há tanto tempo, simplesmente porque ela marca uma época em que fomos felizes. É preciso renovar, mudar, doar aquilo que presta, aquilo que serve, para outros poderem utilizar. Tudo que é nosso é bom enquanto está em uso.
a partir do momento que está guardado, são apenas lembranças. E as lembranças eu não guardo nas coisas. As lembranças eu guardo no coração e guardo na mente. As lembranças eu as utilizo para renovar a minha proposta de vida, para utilizar as experiências e, de uma forma madura, eu renovar os meus passos. E na medida que eu começo a me modificar, na medida que eu começo a me libertar de tanta coisa, eu vou me libertar também das amarras interiores. Aquelas amarras que me deixam, às vezes, presas a problemas que aconteceram, a mágoas que já deveriam ter sido desfeitas. Não desfeitas por pouco caso, por indiferença, mas mágoas que devem ser usinadas em nós, à luz do conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita, e depois de usinadas, elas serem liberadas e servirem de base, de reforço para os nossos passos futuros. Liberarmos-nos das mágoas, dos melindres, das dores, das dificuldades, dos problemas que ficaram no passado. E vamos começar uma nova etapa interna, onde eu me proponho a me curar. Porque a verdadeira cura, dizem os amigos espirituais, a verdadeira cura não é aquela em que eu estou com o meu corpo físico doente. E eu tomo remédio, melhor, eu falo assim, fiquei curada. Não é essa a verdadeira cura. A verdadeira cura se dá quando eu me modifico no meu estado interior. Eu me liberto dos complexos, eu me liberto dos preconceitos e eu parto para uma nova situação de vida. Na medida que isso acontece, eu vou me libertando, eu vou tirando as marcas que encobrem a tal luz que eu falava do quadro, encobrem essa luz que está em mim, porque se eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz, então eu sou luz. Então, na medida que eu vou limpando o perispírito dessas dores, essas dores que a minha alma carrega, e que cada um sabe quais as dores que sua alma carrega, na medida que eu faço isso, eu me liberto. Eu me liberto de tal forma que eu me ilumino, assim como eu me libertei daquilo que estava guardado na gaveta 30, 40, um ano, um mês, uma semana, mas que eu não vou usar. Eu comprei por mania de uso, de compras, mas eu já vi que aquilo não é muito o que eu gosto. Então, vamos nos libertar. E na medida que eu me liberto do material e do espiritual, eu passo a ser outra criatura. Aliás, eu não passo a ser outra criatura. Eu passo a ser a criatura que eu realmente sou. Antes, presa a esses apegos, a esses preconceitos, a esses complexos, eu estava deixando de ser eu. Eu não era eu, mas agora eu passo a ser. Então, este convite de Jesus, levantai-vos, vamos-nos daqui, é um convite para que nós nos soltemos de tudo que nos prende. É um convite para que nós deixemos de lado os processos depressivos e comecemos a trabalhar em nós, para que a luz nos ilumine e irradie para os outros que estão à nossa volta. E quando nós falamos de tudo isso, nós estamos falando também dos processos reencarnatórios que nós vamos conhecendo a partir da doutrina espírita e entendendo por que sofremos. Não porque Deus esteja permitindo a dor no sentido de castigo, mas nós estamos simplesmente limpando os compromissos do passado, conforme nos explica o Livro dos Espíritos, quando diz que o objetivo da reencarnação é a expiação dos equívocos cometidos e a melhoria progressiva da humanidade. Então, é preciso que, com os processos reencarnatórios, nós comecemos a nos libertar dos equívocos, libertando de tudo, de uma maneira equilibrada, de uma maneira humilde, e vamos nos libertando sem prepotência, com muito amor,
e vamos assim melhorando progressivamente. E, enquanto pensamos em tudo isso, pensamos na maravilha de Deus, que estabeleceu leis que regem a nossa vida na terra. E são exatamente essas leis que regem a nossa vida na terra que vão nos permitir a libertação. E eu gosto tanto da palavra libertação, que eu estou fazendo questão de usar libertação e não liberdade. Porque a libertação me dá um sentido de movimento. Libertação, a ação de eu me libertar dos equívocos, das mágoas, das dores, das dificuldades, dos complexos, dos preconceitos, e eu me projeto e eu me renovo. Mas essas leis, que leis são essas que me permitem a libertação? São exatamente as leis naturais. Eu digo sempre que nós espíritas precisamos muito refletir nas leis naturais. Leis que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos em harmonia na terra. As leis naturais físicas que regem todo o universo, no aspecto material. E as leis naturais morais, que me permitem viver em harmonia, primeiro comigo mesma. Porque se eu não estiver em harmonia comigo, se eu não me curar, como é que eu quero que o outro se cure? Como é que eu quero que o mundo à minha volta seja um mundo de paz, se eu não estou dando a minha contribuição pacífica? Eu uso a violência mental, eu critico a violência material de alguém, mas eu uso a violência mental na crítica, no deboche, na